Foi, né? Foi. Isso. Por que capacete 360? A gente vai iniciar hoje com a primeira capacitação que a gente vai falar sobre regulamentação, que é muito importante no momento de fundação de EJ, mas também é muito importante para manter a regulamentação em dia das EJs, né, que já são federadas, já estão na rede há um tempo, e elas vão ir passando por muitos conteúdos como cultura, como comercial, como inovação, e vai se estender até alguns conteúdos voltados por uma vivência pós-movimento Empresa Júnior, né? Pós-júnior. Então, por isso 360. E da onde que surgiu esse projeto, né? Ele veio por meio de um edital que a CDTEC lançou, que estava buscando EJs que fossem responsáveis por trazer essa capacitação para as EJs da rede da URGS, né? E esse edital só foi possível por meio de uma verba que a gente recebeu no fim do ano passado pelo governo federal, que a URGS recebeu, e a gente recebeu essa verba porque a URGS ficou muito bem colocada no ranking das universidades empreendedoras lançado pela BJ. Então é muito legal, o nosso símbolo ele aparenta muito um ciclo, né? E é muito legal que a gente viu esse ciclo fechar. A URGS ela foi beneficiada por ser tá muito bem ranqueada nas universidades empreendedoras, e isso voltou para as nossas EJs, né? Então é muito bacana. Eu queria convidar a Ana, da CDTEC, para ela dar um oi para a gente. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, eu quero dar os parabéns, Verônica, a Ana e para todo o time que está à frente desse Capacita 360. Quando tu comentou, Verônica, dessa imagem do ciclo, eu trago até um pouco além. Eu vejo esse ciclo e eu vejo uma espiral, porque, na verdade, não tem início, meio e fim. Na verdade, é um crescimento constante, ainda mais que vocês, enquanto EJs, vocês estão constantemente trazendo novos membros para o time de vocês. Eu acho que o conhecimento que vocês vão construir aqui ao longo desse ano, a ideia é que vocês possam depois replicar eles, notas que vão surgir. Então, para nós, enquanto CDTEC, assim, é um prazer imenso trabalhar próximo de vocês. A gente já tem todo esse guarda-chuva dentro da universidade em apoiar as EJs. E agora eu acho que a gente está literalmente agarrado com vocês, mesmo estando à distância, né? A gente está trabalhando muito junto. Então, assim, ó, realmente são boas-vindas assim, ao longo do fim do ano, então, a assessoria. E aí, dentro desse edital, também tem a questão de melhora da estrutura física. Então, assim, a gente está dando o nosso máximo para realmente, assim, as EJs, a cada ano, elas alcançarem um patamar ainda mais top dentro da universidade e perante também a Brasil Júnior, perante o Brasil, assim, ser destaque também nos vem fazendo. Guria, sucesso para vocês nesse início, tendo aos poucos elas que vão estar acompanhando bastante todas essas formações. Eu estarei nos bastidores, mas qualquer coisa é só muita disposição para atender vocês. Tá bom? Obrigada, Ana, muito Um obrigada. abraço. É isso que a gente quer, né? Cada vez mais fortalecer essa parceria e ter a CDTEC mais próximo da gente. Mas tá. Para começar, então, como eu já tinha falado e como vocês já sabiam, hoje a gente vai falar sobre regulamentação, né? Então, como se muito voltado também para as EJs do MEG aspirante, que estão se fundando, estão nesse processo, ou também estão no processo de filiação, e também as EJs de Amadura, para saber como tá revisando e mantendo esses documentos e toda a regulamentação em dia e descomplicando um pouco todo esse universo da regulamentação. E para isso, vou me apresentar, assim, eu não vou estar sozinha hoje, vou estar com a minha grande parceira, que depois ela vem se apresenta. Como vocês podem ver, essa sou eu, sim, a quarentena está gerando uma crise, assim, de identidade nas pessoas, estou um pouquinho mais diferente, mas essa sou eu, me chamo Verônica, eu tenho 22 anos, e eu sou assessora de expansão do NEGPOA, né? Expansão é a área que cuida mais do MEG aspirante, então por isso que eu estou aqui também juntamente com a Duda, que ela vai se apresentar. Então a gente já trata muito sobre regulamentação no nosso dia a dia, no nosso trabalho na expansão, e eu também faço parte da PS Júnior. Duda, contigo.
Oi, galera, boa tarde. Então, né, primeiro, obrigada aí pelo convite. Acho que é um projeto bem massa, que tem bastante potencial aí nesse 2020. E me apresentando, então, né, sou a Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda. Tenho 21 anos. Estou como diretora de expansão do Nexpo, então cuidando aí do médio aspirante, que sou completamente apaixonada. Tô vendo aí alguns rostinhos conhecidos já, bem feliz. Mas também estou como diretora de desenvolvimento do núcleo e aí cuidando da rede federada, né? Então, bem muito nesse melhor dos dois mundos. Então, trazendo muito um olhar voltado para a documentação do médio aspirante. Então, como que eu faço para a gente fundar uma EJ, mas também para as EJs que já são mais maduras e que já são filiadas tanto ao núcleo, FEGERS e a Brasil Júnior, né? Que também tem obrigações com documentação, assim. Então, acho que vai ser bem massa e não se prendam de, tipo, documentação é uma coisa meio chata, assim. Tipo, não, acho que é um universo bem massa, assim, e que vocês vão poder usar bastante mais pra frente também, né? Boa. Obrigada, Duda. Deixa eu só aceitar umas outras pessoas. Show. Agora, falando assim de primeiros passos. Antes da gente começar a vir falar e, tipo, jogar um monte de documento para vocês, que, né, a gente vai tentar passar da forma mais didática possível, que fique mais clara e fácil para vocês, a gente gostaria de trazer alguns pontos que são bem importantes quando a gente fala sobre regulamentação, né? Que a parte da regulamentação, ela é muito essencial para a abertura da EJ, né? Então, existem muitos fatores que demandam quando a gente está falando sobre uma EJ que está se fundando, mas para ela ser legalmente reconhecida, a parte da regulamentação é essencial e ela demanda muito tempo e cuidado, né? Então, geralmente não é a coisa mais fácil do mundo, mas com tempo e cuidado a gente consegue se dedicar e vocês vão precisar de muita dedicação e atenção para estar trabalhando nesse processo e para estar tornando ele o mais fácil possível para vocês. Trazendo que ele não é fácil, né? Não é a coisa mais simples do mundo estar falando sobre isso. Eu sei que para algumas EJs que o setor está mais próximo, pode ser mais fácil, mas para algumas EJs pode ser um mundo bem desconhecido da regulamentação, né? Mas não é impossível. Requer bastante atenção e paciência de vocês. E ela é muito importante para a vivência como um todo. E vocês podem estar tomando como um baita aprendizado tudo isso, né? Por mais que não seja fácil. Boa. E aí, trazendo muito de qual que é a importância quando a gente olha para a regulamentação, assim. Será que, é só eu ter um CNPJ que tá tudo certo? Não, assim, quando a gente fala de regulamentação, a gente olha muito para identidade, né? Então, a partir do momento que eu tenho um CNPJ, eu tenho uma identidade de empresa júnior e nisso vem uma responsabilidade também, né? De o quanto tu tá levando o nome do movimento, assim, e o quanto tu tá, né, se entregando a todo esse processo, o quanto ele tá sendo verídico em questão de regulamentação, né? Além de identidade, a gente fala sobre conhecimento. Muito porque a gente fala, né, no MED ali depois sobre cultura empreendedora. Então, a gente tem esse feeling mais do empreendedorismo, de talvez a gente querer sair do MED e abrir o nosso próprio negócio, de talvez ter que ajudar nossos pais, enfim. Então, tipo, a gente entende que esse conhecimento é necessário, assim. A gente, quando entra no MJ, a gente busca muito o pilar de projetos, né? Então, eu quero colocar em prática o que eu vejo na sala de aula. Mas o MEG, nesse quesito da área de regulamentação, assim, ele te ensina muito mais do que projetos, né? Assim como a gente aprende muito sobre gestão dentro do MEG, a gente também aprende bastante sobre regulamentação, como que eu vou abrir uma empresa, porque o processo de abrir uma empresa fora do MEG é igual. Então, isso também é importante para vocês entenderem que, daqui a uns 5 anos, quando eu abrir o negócio de vocês, não vai ser tipo, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E além de conhecimento, traz credibilidade. Então, o cliente de vocês, cara, ele só vai comprar de vocês se vocês tiverem uma documentação, uma regulamentação, tudo certinho, assim. Se vocês apresentarem CNPJ, se o cliente vê que vocês são, de fato, uma empresa, né? E não só um grupo de extensão, ou não só um grupo de alunos que quer vender algo para alguém, né? Então, acho que credibilidade também fala muito sobre profissionalismo que a gente tem enquanto movimento, assim. E legitimidade, né? Enquanto a Brasil Júnior te reconhece, quanto as federações, núcleos te reconhecem, assim, vocês passam para o cliente de vocês que vocês são, de fato, uma empresa e vocês têm esse nome enquanto empresa júnior, né? E aí também a gente fala muito sobre força. Tá, Duda, mas como assim força?
se uma empresa júnior, ela não tem uma regulamentação e ela não cumpre com o seu papel, assim, não tem troca de gestão, enfim, ela pode se desfazer muito facilmente, assim. Então, do quanto vocês querem, né? A gente tem muito de respeitamos nossa história. Para a gente conseguir construir uma história, a gente precisa ter essa força. E muito dessa força depende, às vezes, das pessoas. E a regulamentação entra como uma coisa um pouco mais fixa do que as pessoas, né? Para estar trazendo uma estrutura mais macro da empresa nesse nível de documentos e, enfim, assim, a gente olha muito para a cultura empreendedora, né? Falando muito da vivência empresarial, e aí a cultura empreendedora é nos pilares. Então, projetos, a gente fala da sala de aula. Gestão de pessoas, a gente fala sobre construir um time, orientar esse time por um propósito, né? E aí, cultura empreendedora entra muito essa parte, assim, de, tipo, a gente não ser só empreendedores por ter essa pegada um pouco mais de empreendedorismo, mas também a gente saber como fazer quando a gente quiser no futuro abrir a nossa empresa, né? Então, acho que o convite é que vocês vejam regulamentação não como, tipo, ai, meu Deus, coisa chata, vou ter que ir lá trocar ata, assim, mas não de, tipo, cara, que massa que eu tô fazendo isso e que massa que a minha EJ vai estar mais um ano aí sendo legal, né? No estado, no Brasil, enfim, assim. Então, acho que é um desafio e já é um convite para vocês, né? Começarem a olhar a regulamentação com outros olhos. Boa. Gente, eu ia fazer uma coisa ali no comecinho que eu não fiz, mas eu acho que dá pra gente fazer agora. Só para eu e a Duda a gente ter noção, coloquem no chat, quem tá aqui, o porquê que vocês vieram. Tipo, tô abrindo minha J, tô no processo de filiação, quero entender um pouquinho mais sobre regulamentação no geral, tô de curioso, tô aqui para prestigiar as gurias, pra gente saber, assim, quem é o pessoal que tá aqui, eu acho bem legal. Eu não vou conseguir muito bem ver, mas a Duda vai conseguir. Então, coloquem aí no chat. Boa. Mas, para continuar, assim, a gente, para passar todo esse conteúdo de regulamentação para vocês, a gente pensou, regulamentação é chato, né? Tipo, as pessoas não vão querer prestar atenção, é difícil. Então, a gente quis tentar fazer um pouquinho, de uma forma lúdica, e ter a jornada da Bia, né? Para vocês entenderem qual é toda essa jornada da Bia, fundando a CJ, federando a CJ, enfim, e tá mantendo as obrigações que uma EJ federada precisa ter. Então, aqui, ó, essa é a Bia. O meu nome é Bia, tenho uma amiga que faz parte de uma empresa júnior. Falei com alguns colegas e queremos fundar uma EJ para o nosso curso. O que fazemos? A Bia é a clássica pessoa que chega para a expansão, né? A gente acaba acontecendo isso bastante, né? Tá na nossa rotina lidar com pessoas como a Bia. E o que a gente responde para a Bia do que a gente faz a partir de agora? Uma pessoa para a área de expansão falando que quer abrir uma EJ é um processo que existem várias vertentes, né? Para tu estar estruturando a carta de serviço, é construção de time, é cultura, enfim, são muitas coisas, mas hoje a gente vai estar focando para a parte da regulamentação, que é uma das partes mais importantes bem no momento da fundação, né? Não adianta tu ter teu time formado, carta de serviço, o que tu vai fazer se tu realmente tua EJ não é reconhecida legalmente. Então, o que caracteriza legalmente essa empresa júnior, né? Umas pessoas chegando. E aqui trazendo, para ela ter o reconhecimento, no geral, o legal é que tenha o reconhecimento da IES, que é a Instituição de Ensino Superior, do curso daquela EJ que ela quer abrir, da BIA. Tem um estatuto, o termo de voluntário e o termo de voluntariado e o CNPJ. Então, tendo esses quatro documentos, a BIA ela vai ter a CJ reconhecida. E aí, beleza, né? A Bia chegou ali para expansão, ela tem, tipo, sei lá, uns 3 amigos que querem abrir uma EJ. Eu acho que a Mari da Neodont tá aí também, que chegou, tipo, a gente quer abrir uma EJ, enfim. O que a gente tem que fazer primeiro, né, enquanto empresa, assim? Porque várias pessoas que estão aqui já entraram na sua EJ tendo esse processo feito, né? Então, muito bom para vocês, porque se vocês se livrarem de um processo assim, mas, cara, tem uma galera que tá começando agora que vai ter que passar por isso, assim. Então, o primeiro, assim, vocês têm que focar em 2 documentos, tá? O primeiro de todos e o mais principal é o estatuto. Tá, Duda? Mas o que é estatuto? Estatuto é um documento que ali vai dizer tudo
o que a EJ faz, assim. Então, vai dizer os cargos que a EJ tem, como que funciona, qual que é a estrutura dela. Então, ela é um documento, tá? São várias páginas. Então, tipo, artigo 1, parágrafo 6, fala sobre, sei lá, férias do pessoal, se tem ou se não tem, como que funciona a carga horária. Enfim, todo o funcionamento, a parte mais macro do funcionamento vai estar nesse estatuto, assim. E ele é um documento que constitui a empresa júnior como uma associação civil sem fins lucrativos, assim. Então, é esse estatuto que vai dizer que vocês são uma associação e que vai reconhecer vocês enquanto empresa júnior, né? Lá em 2016 foi feita uma lei para que assegurasse que as empresas júniores conseguissem ter seu papel, né, dentro do movimento, assim. Então, o estatuto ele vem muito para isso, assim, para estar regulamentando e para estar trazendo o funcionamento da EJ. Assim. Basicamente, a gente chamou ali de certidão de nascimento, né? E aí, na real, a certidão, o CNPJ, junto com o estatuto, dão o principal passo para vocês serem uma empresa, assim. Acho que tu pode passar ali, ver. Esse estatuto, tá? Ele é um documento um pouco mais extenso e ele é baseado em 3 principais documentos. Isso é uma coisa que vocês não precisam, tipo, entender direito. Mas como assim? Constituição Federal e tal. Mas que vocês têm que saber, né? De como que aquele documento, que tem modelos, ele foi formado, assim. Então, Conceito Nacional de Empresa Júnior, Código de Ética do Movimento, acho que todo mundo, talvez, que esteja aqui sabe o quanto o MEG, ele prioriza e luta pelo código de ética, assim, né? Para que a gente esteja formando pessoas cada vez mais éticas também dentro do MEG. E nesse estatuto vai dizer também algumas coisas nesse quesito, assim, né? E a Constituição Federal, assim. Então, ele é um documento mais extenso, que ele foi baseado nesses três documentos, mas que, por parte de vocês, eles precisam ter alguns itens obrigatórios de cada EJ, né? Acho que não faz sentido eu ficar lendo. Item por item, vocês conseguem ver isso ali no PPT. Mas são coisas básicas que tem que ter. Então, tipo, a denominação, os fins, a sede da associação. Então, onde que a EJ de você está? Então, por exemplo, a minha EJ, que é na UFSPA, né? Sarmento Leite, 245, sala X. E aí, obviamente, vai ser o endereço da URGS, porque vocês são uma empresa, né, vinculada à URGS, assim. Mas daí vocês colocam a sala de vocês, o prédio, enfim, para que esteja tudo nos conformes, né? E aí, tipo, tá, Duda, beleza, tu falou que é baseado em 3 documentos, que tem alguns itens obrigatórios, mas como que eu faço, assim, se eu não sei como fazer isso, como escrever, tipo, artigo 1, parágrafo 6, assim, como que eu faço isso? Tem documento, tá? Vocês podem se basear no que já existe. A gente usa muito o pilar de colaboratividade do MEG para isso, assim, porque a gente depois vai estar divulgando para vocês e também o pessoal aí da PS, da PR vão estar fazendo um e-book com um passo a passo, mas vocês podem estar se baseando nesse modelo, assim, e só trocar as informações. Tipo, é um documento que diz, aqui coloque, tipo, o endereço. Aí vocês só pegam e digitam o endereço de vocês, que ele é um modelo disponibilizado pela Brasil Júnior. E aí também vocês podem estar chamando outras pessoas para estar trocando uma ideia com vocês, né? Então, façam um bench aí com a galera dos cursos de vocês, sei lá, chama o pessoal de Santa Catarina, chama o pessoal do Acre, que tem uma empresa do mesmo curso de vocês, para perceber, assim, tipo, galera, como que é o estatuto de vocês? Vocês conseguem me mandar? Para vocês entenderem, isso aqui se adapta super à minha realidade, isso aqui não. Então, é basicamente isso, assim. E aí... prestes a lançar o Trados versão 2021, né? O último que eles lançaram foi 2019. Desmutado. E aí, beleza, né, Tados? A gente escreveu o estatuto, a gente se baseou ali no modelo, ele tá pronto. O que a gente precisa fazer agora? Vocês vão precisar que um advogado assine o escritório de contabilidade que vocês vão futuramente contratar. Talvez tenha um advogado que seja parceiro, talvez vocês tenham alguém da família, ou vocês contratem um advogado para ele estar revisando esse estatuto e ele estar assinando. E aí vocês levam esse estatuto para o cartório, assim, porque ele precisa de registro, né? Ele é o principal documento que vocês vão ter na empresa, assim, ele não é um documento que muda constantemente. E enfim, você registram no cartório. Tá, mas é só chegar no cartório
e entregar e falar assim, eu quero registrar. Não, não é. Não é? Vocês vão precisar de um requerimento, tá? Tem modelo de requerimentos que a gente vai estar divulgando para vocês também. Então, vocês vão pegar esse requerimento e vão assinar nos lugares que precisa. Vocês vão precisar de 2 vias de uma ata de fundação. Então, pois é, tem gente falando. Eu não sei o que é. Peraí. Acho que vamos. Tem como mutar, Vê? Eu vou ter que parar de... Pera. Igual, Gente que esteja escutando o áudio. Aqui. Foi. Eu tive que parar Foi. de compartilhar. Boa. Alguma parte ficou confusa? Você quer que repita? Não deu pra escutar? Ou tá de boas? Gente, vocês podem, tomem a liberdade de, tipo, mandarem perguntas no chat o tempo todo. Eu não consigo ver por estar compartilhando, mas a Duda consegue ver e traz as perguntas pra gente. E aí, se a gente tá falando muito rápido também, às vezes eu me empolgo assim, vou falando muito rápido, então vocês podem me parar. Assim. Querem que a gente pare, explica de novo, a gente para. Isso, não tem problema. A gente sabe que é confuso. E aí, vocês fizeram uma ata de fundação, então, por exemplo, no dia 15 de julho de 2020, às 2 horas da tarde, no prédio X da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, vocês fundaram a empresa, né? É uma ata dizendo como que vocês fundaram. Tem modelos também, tá? Tudo isso a gente vai estar divulgando para vocês, mas vocês vão levar o requerimento, que tem um modelo que a gente vai estar mandando para vocês, 2 vias da ata de fundação e 2 vias do estatuto de vocês vão estar levando no cartório. Duda, só isso? Talvez não, talvez sim. Tem uma dica, tá, para vocês, que vocês vão estar levando em algum cartório. Os cartórios de Porto Alegre, eles não funcionam de uma forma meio padrão, assim, não sei porquê, mas eles não funcionam. Então, alguns cartórios pedem para te levar o requerimento com assinatura... esqueci o termo. Tipo, assinatura... esqueci o termo. Mas que, por exemplo, esqueci o termo da assinatura. Mas, tipo, pede para que vocês cadastrem essa isso aí. Vocês autentifiquem a assinatura de vocês ou não. Então depende bastante, assim. Tem cartórios que pedem para vocês levarem os documentos, né, RG e CPF dos membros que fundaram a EJ. Então tudo isso vocês liguem antes de enviar para o cartório e peçam o que o cartório exige, além desses 3 documentos, né? Então além do requerimento, da ata de fundação e de estatuto. E é isso, assim, parece ser muito difícil, tá? Parece, muito complexo, mas tudo tem modelo. Então, facilita bastante, assim, depois, quando for liberado, o e-book, assim, vai ficar mais claro para vocês. Mas, enfim, estatuto é uma coisa super importante, tá? Que vocês não podem, todo ano, modificar. Por exemplo, assim, se o estatuto não fizer mais sentido, aí tá na hora de vocês mudarem, assim, mas tem que ser uma coisa também que toda a empresa, ela aceite e queira estar mudando o estatuto, né? E pode acontecer de vocês mudarem o estatuto, então não se prendam, não pode mudar. Não, pode mudar. Então, empresas federadas aí que já tem 2, 3, 5, 10 anos, sei lá, vocês podem estar mudando o estatuto, até porque, cara, enquanto empresa júnior, a gente vai mudando os nossos processos de funcionamento, né? Então, nada mais justo do que a gente conseguir estar mudando o documento que rege o funcionamento da nossa empresa. Boa. Tá. Então, a EJ da Bia já tem um estatuto. Ela e os amigos dela já sabem como que a EJ funciona, sabe quais são os processos, está tudo redigido no estatuto. E agora está faltando com que a EJ dela realmente se comprove como uma empresa, né? E é por meio do CNPJ que isso acontece, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E, como a Duda já tinha falado anteriormente, que é muito legal a gente já ter todo esse conhecimento agora, porque posteriormente, pós-MEG, no momento que a gente querer abrir nossa empresa, o processo ele é muito semelhante, são pouquíssimas diferenças. Então, para emitir o CNPJ, o processo burocrático é bem comum, a fundação de associações comuns que já existem e que vocês podem estar fazendo um dia, né? Tá, mas como é que a Bia tira esse CNPJ? O que ela vai precisar?
Como falado, ela vai precisar da confirmação do registro do estatuto que ela já vai ter feito anteriormente. E ela vai precisar emitir alguns documentos. Um desses documentos é o protocolo de viabilidade pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul. O que é esse documento? É basicamente um documento que valida que ela pode ter essa empresa, ela pode ser reconhecida essa empresa com esse nome e nesse endereço, né? Então, é um documento que tem uma emissão digital e trazendo para vocês, assim, como a Duda já comentou, depois a gente vai estar disponibilizando um e-book para vocês. A gente está trazendo macro do o que são esses documentos e como que se tira eles. Mas nesse e-book vai ter o passo a passo de como entrar em cada site, como tá retirando e emitindo esses documentos passo a passo dentro das plataformas, dentro do site, porque a gente entendeu que não faria muito sentido a gente estar aqui explicando para vocês o que vocês preenchem, qual botão vocês clicam, porque vocês não iam guardar isso, ia ficar maçante, e a gente quer trazer um e-book para que isso fique de fácil acesso no momento de fato que vocês vão estar fazendo isso, né? Então, um desses documentos é essa emissão, que está dizendo para, tipo, validar se é possível legalizar aquela EJ com aquele nome e com esse endereço. E também o DBE, que é a emissão de documento básico de entrada, para tu pedir o CNPJ, que ele também tem emissão digital. Vocês tendo o estatuto de vocês registrado, esses dois documentos emitidos, vocês vão ter que fazer a entrega dos documentos na Receita Federal. Isso pode também ser feito online, ainda pode estar sendo feito presencialmente, mas daí precisa ser com agendamento para vocês irem na Receita Federal, mas hoje em dia vocês já podem estar fazendo essa entrega digitalmente. E depois de registrado o estatuto registrado CNPJ, a Bia conseguiu que a empresa júnior dela fosse reconhecida legalmente. E com isso... E aí, a gente acha que, nossa, agora a Bia só vai para as festinhas NED, né? Só vai nos eventos NED, chega de responsabilidades, mas não, assim, a gente começa a entrar num outro olhar, assim, um olhar um pouco mais maduro, né, e de funcionamento mesmo, assim. Então, a gente, né, é uma associação sem fins lucrativos, que a gente precisa, como a gente sabe, os nossos membros não ganham salário, né, estamos aqui todos por um trabalho voluntário, assim. Então, tem algumas coisas que a gente precisa, tá, pode passar, mesmo, que a gente precisa ter como responsabilidades ao longo da nossa estadia, digamos assim, dentro da empresa, assim. Então, tem um termo de voluntariado, que depois mais pra frente a Vê vai explicar um pouquinho melhor como que funciona. A gente tem a ata de reuniões, né, muito olhando para responsabilidade, credibilidade e legitimidade, que foi o que a gente falou ali em cima, assim. Tem uma conta bancária, né, toda empresa tem uma conta bancária e necessita de uma conta bancária. Nota fiscal para todos os produtos que a gente for vender e também nota fiscal de todas as coisas que a gente consome, né? Como a nossa empresa ela tem fins lucrativos, mas a gente ganha dinheiro, digamos assim, com os nossos projetos, tudo que tiver de saída de dentro da EJ também precisa ter nota fiscal mostrando, né? Depois, mais pra frente no livro diário, enfim, quais foram as saídas e quais foram as entradas. E aí, contrato, né? A gente não pode simplesmente vender pro nosso cliente meio que a boca, assim, tipo, eu confio, tu depositou na minha conta e é isso, assim. Não, a gente tem que... Somos uma empresa, temos clientes e temos essa nossa obrigação de fazer tudo certinho, né? Então, o contrato também é super importante e são coisas que a Bia sempre tem que se preocupar e ficar atenta. Boa. E agora, começando pelo termo de voluntariado, né? Basicamente, o termo de voluntário é para ninguém poder dizer que a EJ da Bia explora ela, né? Então, como você sabe, a remuneração é inexistente e todo empresário júnior presta atividade não remunerada para sua EJ. Então, esse documento, ele está ali para atestar o acordo entre as partes acerca do trabalho voluntário que o membro ele oferece para a EJ. E como isso acontece, né? Existem muitos modelos prontos de termo de voluntariado. Então, esse termo, ele pode ser com prazo indeterminado e também com prazo pré-determinado. Depende de muita EJ. Algumas EJs fazem com indeterminado, outras pré-determinam um termo. Os dois modelos, né, de termo de voluntariado, eles são válidos igualmente. A única coisa é se atentar para os modelos em que tem um prazo pré-determinado para manter esses termos... a palavra...
manter eles sempre, tipo, atualizados. Isso. Manter eles sempre atualizados de acordo com o prazo estabelecido, né? Precisa ter um termo para cada membro e depois uma relação de todos os membros. É muito importante esse termo de voluntariado para evitar problemas assim de cunho trabalhista para a EJ. E também é legal frisar que, tipo, embora o termo de voluntariado, né, por mais que não exista o trabalho remunerado, a EJ pode ressarcir em alguns momentos, como alimentação, transporte, hospedagem. Isso se vê muito em um exemplo muito prático, eventos MED, né? Que muitas vezes as EJs acabam cobrindo os custos dos seus membros para estarem presentes nesses eventos. Então, basicamente, o termo de voluntariado é para que não aconteça problemas, né, de cunho trabalhista e que esteja tudo certinho. É simplesmente preencher modelo pronto, é bem simples. E se for em tempo pré-determinado, tomar atenção para que esse documento seja atualizado no prazo certinho. E aí, a gente fala de um documento, assim, que não é, tipo, obrigatoriedade, não é a Brasil Júnior que pede isso, não é a Expo, não é a federação que pede isso. Sim, Mari, cada membro assina quando entra na EJ o termo de voluntariado. Mas ata de reunião é uma coisa muito para estar trazendo credibilidade e gestão do conhecimento dentro da empresa, assim. Então, a gente aconselha que todas as empresas tenham, né, após a sua reunião, uma ata, assim, tipo, o que aconteceu, o que foi feito, o que não foi feito, sobre o que se falou, para que a gente entenda o que aconteceu naquela reunião, né? E aí, por exemplo, até quando acontecem discussões ou coisas assim, também são importantes a gente estar trazendo isso numa ata, assim, para que seja algo visível para toda a EJ, porque trabalhamos enquanto empresa, enquanto time, né? De nada, tipo, adianta a gente fazer sempre coisas, no sigilo, sei lá, às vezes acontece, assim. Então, a gente tem atas de reuniões para que a empresa consiga saber sobre o que aconteceu naquela reunião, ou, às vezes, sei lá, o membro não conseguiu ir na reunião, e ao invés de ser um áudio passado pelo WhatsApp, perguntando, como é que foi a reunião, ele pode entrar ali no Drive, pode entrar no Pod, pode, enfim, qualquer outra coisa, ver quais foram os assuntos da reunião, assim. Pode ser no Slack também, algumas EJs fazem, assim. Mas é importante que tenha esse registro, assim, pra gente saber o que aconteceu e o que tipo, não aconteceu, enfim, dentro de uma reunião. Boa. E agora falando de conta bancária, né? Como eu tinha comentado antes, o processo de fundação da EJ não se baseia só em regulamentação. Daí tá, pensa que a Bia montou a carta de serviço, precificou e agora, tipo, já tá andando no comercial e, meu Deus, tem cliente querendo, a gente tá quase vendendo o projeto. Para isso, a gente precisa de uma conta bancária, né? A gente precisa receber essa remuneração de alguma forma. E ela pode ser aberta em qualquer banco que aceite empresa júnior, né? Talvez isso pode gerar algumas dúvidas em vocês, algumas EJs que não têm ainda ou estão tendo problemas, mas a gente também trazendo, como eu expliquei no começo, são capacitações e mentorias. Então, em algum momento, a gente vai estar anunciando para vocês que vai rolar mentoria sobre regulamentação. E daí a gente pode estar falando mais profundamente, mais específico sobre essas partes, né? Tá indicando bancos para vocês, entender qual é a melhor forma de estar fazendo isso. E os documentos necessários vai depender muito do banco que vocês escolherem, né? O único que a gente pode atestar que vocês precisam para ter uma conta bancária é o CNPJ e o estatuto. E uma coisa muito importante de você se atentar na hora que estiver abrindo a conta bancária é que, embora a EJ se chame empresa e funcione também como tal, a natureza jurídica de associação dela é não empresa. Então, é bem importante que vocês se atentem nesse ponto. Boa. E aí, beleza, nosso cliente comprou o nosso projeto, o dinheiro entrou na conta, mas todo produto que ele é comprado, né, ele precisa de uma nota fiscal. Então, vocês precisam estar enviando para o cliente de vocês, assim, vocês prestaram um serviço e vocês precisam estar trazendo essa nota para o cliente também. Às vezes tem que mostrar para o chefe, empresa, enfim. E aí tá, mas como que a gente consegue essa nota digital, assim, nota fiscal? Quando a gente fala do primeiro ano de uma empresa júnior, ela precisa fazer um certificado digital. Isso é obrigatório, assim. O que é o certificado digital? O certificado digital dá para ti a autonomia de tu gerar as tuas próprias notas fiscais
baseado no teu CNPJ, assim. Então, se vocês colocarem no Google, assim, são várias empresas que conseguem fazer isso, tá? Por isso que a gente não traz o nome de uma, assim. Mas se vocês colocarem, por exemplo, certificado digital Porto Alegre, vai aparecer uma série de empresas que fazem essa certificação digital para que vocês consigam começar a gerar as primeiras notas fiscais de vocês. O certificado digital, ele precisa ser renovado todo ano ou a cada troca de gestão. Então, mudou o presidente, mudou, enfim, o ano, vocês precisam estar alterando essa certificação digital. Mas tá, Duda, se a gente não quiser fazer isso, como que a gente pode emitir nota fiscal do mesmo jeito? Aí, vocês podem pedir para o escritório de contabilidade de vocês fazer essa emissão. A primeira emissão, ela tem que ser pelo certificado digital de vocês. Então, esse certificado digital, ele custa em média R$230, se eu não me engano, tá? Então, vocês fazem a primeira vez e depois vocês dão um aval para o escritório de contabilidade que vocês são clientes, para eles liberarem as notas fiscais para vocês, tá? Então, isso depende bastante. A gente sempre aconselha, né, a ter um escritório de contabilidade para fazer essa parceria, até porque eles não fazem só isso, né? Eles fazem muito mais que isso, assim. Mas se por acaso vocês quiserem, porque eu quero muito emitir a nota fiscal pelo meu computador. Então, beleza. Todo ano ou toda troca de gestão, vocês têm que refazer essa certificação digital, que ela é obrigatória. E aí, acho que ficou claro, né? Porque às vezes, enfim, isso já aprendi bastante na minha EJ, aconteceu ano passado. E aí, enfim, assim, mas é muito mais fácil quando o nosso escritório acaba nos ajudando. Boa. Aqui, a ordem se inverteu um pouco, né? Quando eu falei que a Bia precisava, tipo, antes da nota fiscal e antes da conta no banco, ela vai precisar ter um contrato, né? Em que vai acertar as partes para estar vendendo o produto dela ou oferecendo o serviço. E existem muitos modelos prontos de contrato, que no e-book também a gente vai poder estar passando para vocês. E realmente, contrato é um documento assim que não tem muito mistério, não precisa se dar tanta dor de cabeça para ele. A única coisa é que é muito importante que os contratos assinados, né, em nome da Jota, tanto para prestação ou para utilização de serviço, aquisição de bem, enfim, seja guardado assim com o máximo cuidado, né? Então é bem importante que esses documentos sejam muito bem guardados, né? Para em caso de inadimplência, problemas na relação contratual com o cliente ou aquisição que vocês tiveram. Então, vocês guardando esses documentos, eles serão a prova de que os termos ajustados entre as partes vão estar tudo. Vocês vão ter esse respaldo, né? Então, é muito importante que os contratos estejam sempre guardados, mas não tem muito mistério. A gente vai estar disponibilizando no e-book alguns modelos prontos e não é algo assim tão difícil de a gente estar fazendo. Boa. E aí a Bia tem essas obrigações, né? Enquanto empresa, assim. Mas digamos que a Bia, ela montou a sua EJ, começou a participar de um processo de filiação ali, mas estava vendendo projetinho, fez contrato, teve a conta, o dinheiro entrou na conta, emitiu nota fiscal. Tá, mas o que mais, assim? Tipo, agora será que a gente pode curtir as festas médias, os eventos médios? Calma. Ainda não, assim, ainda tem outras coisas que a gente precisa estar olhando, assim. Então, tem várias EJs aqui, tá? Que são federadas e que elas estão filiadas também a Brasil Júnior, né? Quando tu se filia ao Unespo e à federação, automaticamente também tá filiada a Brasil Júnior. Então, a gente tem um site, que é o Portal BJ, que a gente consegue olhar aquele monte de coisa, aquele monte de gráfico, enfim. E aí, além disso, a Brasil Júnior, ela olha para a documentação também, assim, né? Então, acho que isso é importante, assim, que a gente não se filia só para, tipo, conseguir colocar olhinhos no grupo, assim. Isso tem uma responsabilidade também, né? Enquanto empresa, enquanto movimento Empresa Júnior. Então, acho que as EJs aí que se federaram, também que a Sinfonia tá aí, EJs que estão querendo se federar também, é um processo, assim, e é um comprometimento que vocês vão ter, assim, enquanto empresa, que todo ano vocês vão estar de acordo com as leis, assim, e sendo uma empresa que vai estar representando o nosso estado na Brasil Júnior. Boa. Que é a confederação, né? Eu não sei se todo mundo conhece a Brasil Júnior, mas a gente tem no núcleo, né, em Porto Alegre, o Unespoa, né, a nível metrópole ali. A gente tem a federação, que cuida de todo o estado gaúcho,
E a gente tem a Brasil Júnior, que é a Confederação Nacional de Empresas Júniores, que olha para todo o Brasil, né? E regulamenta todo o Brasil. Então, por isso que a gente vai num evento em São Paulo, por exemplo, no Enege, porque tem essa organização que está trazendo esses estímulos para a gente. Baita. Tá. Mas por meio de que a Brasil Júnior faz esse controle e como que ela exige, né, esses pontos das empresas juniores? Isso acontece por meio do selo EJ, né? Selo EJ, assim, dá, tipo, parece que é uma medalhinha aqui que a EJ tá ganhando, né? Mas é uma coisa que acontece todo semestre, em que as EJs filiadas, elas precisam estar revendo toda a regulamentação, todos os documentos, e manter isso atualizado, né? E isso dá o mínimo de segurança jurídica para dentro das EJs e para o Brasil Júnior, assim, para estar controlando também. Isso traz também uma melhor gestão interna para dentro das EJs e credibilidade, né? Uma coisa que a Duda tinha trazido lá no começo, sabe? Tipo, as pessoas precisam comprar de ti, seus clientes precisam acreditar em ti e que tu é uma empresa em que tem toda a regulamentação certinha, então tu precisa ter credibilidade, tanto a EJ perante os seus clientes, tanto o movimento em todo como em si perante o Brasil, né? A gente precisa ser respeitado e eu acho que o seu EJ ele vem muito para isso, assim, para dar essa credibilidade. Quer trazer E aí também, só uma coisa em relação a isso, assim, se uma empresa ela não entrega os documentos do selo EJ, ela tá a risco de se desfederar, assim. Então, ela sai da federação, do Netball e da Brasil Júnior, assim, porque de tão importante que é isso, né? E aí, tipo, mas que saco, o pessoal que fica cobrando o documento da gente, assim. É porque, se eles não cobrarem, as EJs esquecem de fazer. E aí, se uma EJ esquece de fazer, isso gera multa. Então, é importante que vocês prestem atenção nisso, assim. Eles não cobram e a gente, enquanto instância, não cobra porque a gente simplesmente quer esse documento. A gente cobra para que vocês, no futuro, não tenham problemas e não tenham que pagar multas por coisas que vocês acabaram não deixando de fazer. Mas, enfim, assim, o CLJ, eles são 3 documentos, tá? Que a Brasil Júnior, ela pede enquanto organização, né? E aí, alguns desses documentos a gente já falou aqui, mas a gente vai estar trazendo mais alguns, assim, que são importantes e que todo ano vocês precisam tá entregando. Um deles é o livro diário. Cara, o que é o livro diário, assim? É basicamente um livro, obviamente, que descreve todas as movimentações financeiras que vocês tiverem. Então, todas as entradas e as saídas que vocês tiverem enquanto empresa, assim, pra gente mostrar, né? Onde a gente aplicou o nosso dinheiro, onde que a gente investiu no almoço, numa capacitação, sei lá, assim, e onde que entrou esse dinheiro, assim. Acho que isso é super importante. Ele é feito geralmente de maio até junho. Esse ano foi prorrogado o prazo, assim. E aí, quem faz o livro diário é o escritório de contabilidade, né? Geralmente, assim. Então, de novo, né? O porquê que vocês precisam ter um escritório parceiro, assim. E aí, tá, mas, tipo, é só o escritório que faz? Assim? Não, vocês também têm responsabilidade sobre isso, né? O escritório, talvez todo mês ou todo semestre, presta para vocês, assim, nos mandem a movimentação, o fluxo de caixa de vocês. Então, vocês vão ter ali uma planilha no Excel, enfim, que diga, entrou 10 mil, saiu 7. Esses 7 mil que saíram, as notinhas fiscais estão aqui, e as saídas foram por conta disso, assim. Então, essa explicação vocês entregam para o escritório de contabilidade, e aí, ali por maio, junho, o escritório de contabilidade entrega esse livro para vocês, e vocês conseguem enviar o livro para Brasil Júnior ter esse controle também. Boa. E agora a gente vai falar sobre reconhecimento da IES, né? A Instituição de Ensino Superior. Medida solicitada para ter maior segurança de que a empresa conta com o apoio da instituição em que ela opera, e a gente falando aqui no caso URGS, né? Como que a gente consegue o reconhecimento da IES? Aqui trazendo primeiro no âmbito geral, para tu ser reconhecido pelo selo EJ, assim, para tu te filiar, tu precisa ter um reconhecimento que ele vai ser aceito, né, pelo NED, pela área de expansão, pelo conselho, a partir de um documento que ele tem um modelo. Existem vários modelos e a gente vai estar passando também para vocês. E ele vai ser assinado ou pelo coordenador do teu curso, ou pelo chefe do departamento, pelo diretor da instituição ou pelo professor. Então, é legal a gente separar, assim, o reconhecimento que a gente exige para a filiação
E também existe o reconhecimento que a URGS também exige, né? Que isso é feito pela CDTEC. Agora, esse reconhecimento ele vai estar podendo Ana me passou assim, bem agora, mais cedo, ele vai poder estar sendo feito todo virtualmente. E no e-book a gente vai estar explicando todo o passo a passo de como vocês estarem fazendo esse reconhecimento. E agora, em momento de quarentena, ele vai estar rolando virtualmente. Mas para o processo assim, de federação, é basicamente vocês terem um modelo, que existem vários prontos, e ter a assinatura do coordenador ou chefe, enfim, alguma pessoa da universidade que vai estar dando esse reconhecimento para vocês. Mas o reconhecimento da CDTEC pela URB, a gente vai estar explicando no e-book também, passo a passo. Depois na mentoria a gente pode estar ajudando em relação a isso também. Baita. E aí, a gente tá quase acabando, tá, galera? Caso vocês sejam um pouco cansados aí. Mas, enfim, assim, acho que são coisas bem importantes. Quando a gente fala em ICMD, a gente tá falando de certidão negativa de débitos, né? Que é basicamente um documento que diz que tu não tá devendo nada pra ninguém, assim. Nem pro município, nem pra federação, assim. Então, tipo, que a EJ não possui débitos ou pendências. Tá, Duda, mas a gente não tem que pagar juros? Que pendências que a gente poderia ter? Por exemplo, se tu é uma empresa que não tá com contador, que não tá fazendo serviço e vocês não dão baixa em algumas coisas que vocês não têm que pagar, mas que vocês têm que declarar que vocês são uma empresa júnior, isso gera multa. Se a empresa de vocês ela tem uma multa, ela não vai conseguir emitir uma CND, assim. Então, isso é super importante, assim, para que a gente afirme que não devo nada para o Estado e não devo nada para o município, assim. E a emissão desse documento vocês conseguem fazer online, tá? Na prefeitura vocês podem estar ligando para a prefeitura para perguntar, assim, mas eles também estavam com esse processo online, assim, principalmente agora em momento de pandemia, né? Então, vocês colocam o CNPJ e ele, tipo, e ele traz assim, CND. É tipo um documento com algumas poucas coisas escritas, assim. Mas se vocês tiverem dívidas, vocês não conseguem emitir. Então, é super importante estar atento a isso, assim, né? Boa. Gente, como é que tá a energia de vocês? Eu não consigo ver a carinha de ninguém. A gente tá quase acabando, e daí eu só vou pedir para todo mundo se desmutar e bater uma palma no 3, só para eu escutar todos vocês, porque eu não vejo ninguém. Pode ser? Todo mundo se desmuta, no 3 bate palma. 1, 2, 3. Eu não me sinto sozinha e todo mundo volta energia. Lembre que todo mundo vai se mutar agora. Tá. Agora a gente vai falar da raiz negativa. O que é a raiz negativa, né? Ela é um documento, né, um instrumento de coleta de dados para provar que a empresa júnior não tem nenhum... para controlar a atividade trabalhista, para comprovar que não tem ninguém empregado na empresa júnior, né? Então, é um documento bem simples, é relação anual de informações sociais e como tu consegue eles solicitando a contadora ou escritório de contabilidade que vocês vão estar trabalhando, né? E aqui reforçando que é muito, muito importante vocês terem um escritório de contabilidade parceiro, porque esse tipo de documento pode virar uma dor de cabeça e quando vocês têm um escritório com vocês, é muito simples, assim, é bem, basicamente, solicitar para o contador. Isso, você até pode fazer, tipo, o site da Receita, se eu não me engano, mas aí pede um código, aí pede não sei o quê, e aí, enfim, é muito mais fácil só pedir assim, consegue minha raiz negativa aí, que eles já te enviam. E aí, beleza, né? Todo ano a Bia tem que fazer esse monte de coisa, mandar pra BJ, tem que ter controle das reuniões, termo de voluntariado, mas todo ano a Bia não é mais a Bia, né? A Bia já é a Fernanda, já é o Flávio, já é o Matheus, e aí, enfim, tem troca de gestão, né? E aí, tudo que a Bia sabia, além de ter que ser passado para a pessoa que vai estar sucedendo ela, tem outras coisas que são necessárias, né? Então, empresas que... a troca de gestão, né? Depende muito da empresa. Geralmente, as URGS até são semestrais, mas tem várias que já são anuais também, assim. Então, o que a gente precisa fazer quando troca a gestão? A gente precisa fazer uma ata de eleição, assim, de troca de gestão. Então, a fulana inscrita no CNPJ, do CPF tal, com pai tal, mãe tal, nascido em tal lugar, né? Sucedeu o cargo ali saiu da EJ e quem assumiu foi a Verônica. Verônica com idade tal, nascida em tal ano, enfim. E aí vocês vão pegar essa ata
e vocês vão levar pro cartório e vocês vão registrar. E às vezes ela volta, tá? Às vezes é uma coisa meio chata, não sei. O cartório, ele resolve voltar com os documentos toda hora, assim. Mas tudo bem, é uma coisa que acontece, mas tem documentos que evitam esse processo, assim. Então, tipo, super importante, tá? Nessas atas, que vocês prestem muita atenção, assim. Qualquer número, qualquer ponto, qualquer falta de acento, assim, eles são muito chatos. Então, essa ata volta. Então, que vocês peguem o modelo, assim, e, tipo, façam tal qual, assim, pra já não dar nenhum erro e vocês não precisam ficar se estressando com isso, assim. E aí, beleza. Trocamos a gestão, o cartório reconheceu que a gente trocou a gestão, assim. Mas, por exemplo, o CNPJ, eu saí, a Verônica assumiu o meu lugar, tá? O CNPJ ainda está no meu nome, né? Então, a gente precisa avisar a Receita Federal que trocou esse nome, assim. Então, vocês precisam estar pedindo para o contador estar atualizando o quadro de membros, assim. Então, para que a Verônica saia, para que eu saia e a Verônica entre. Então, isso é uma coisa que o escritório também pode fazer, assim. É algo bem, bem fácil, mas que vocês têm que solicitar esse pedido porque o cartório não conversa com a Receita, né? Então, essa ponte vocês vão ter que fazer. Boa. A gente trouxe todos os documentos, agora falou, né, de uns pontos de atenção, de atenção sobre a troca de gestão. Então, os documentos que a gente tinha para passar para vocês eram esses. E a gente trouxe algumas dúvidas frequentes que geralmente tem, né? Depois a gente vai estar abrindo para algumas dúvidas que vocês possam ter, mas a gente já queria adiantar aqui. E a primeira, o que é um regimento interno, né? O que é um regimento interno e se ele deve ser registrado no cartório ou não. Ele é um documento, né? Contendo informações mais específicas sobre a organização, sobre a estrutura organizacional e funcionamento dentro da EJ. Ele é como se fosse um complemento do estatuto, e ele não precisa ser registrado em cartório, né? E não é obrigado o MJ a ter um regimento interno, mas é muito importante, assim, porque, tipo, são processos como, tipo, procedimento em caso de vacância, como descrição do processo eleitoral, como que funciona isso dentro da EJ. É um documento que fica mais, tipo, de fácil acesso, mais de fácil leitura, e que vocês podem estar fazendo modificações mais frequentemente, né? Porque fazer modificações dentro do estatuto, como a Duda já tinha falado, é bem mais complicado e não é muito legal, né? Vocês estarem modificando o estatuto. Então, o regimento interno é um documento bem para dentro da EJ, para vocês estarem colocando mais os processos ali dentro, especificando mais o funcionamento da EJ, e que ele é de fácil modificação. Mas, ele trazendo de novo, ele não é obrigatório, mas é bem recomendado que exista um regimento interno. Boa, até porque estatuto é caro, né, galera? Fazer essas coisas assim, ficar mudando, estatuto paga por folha. Então, acho que é uma coisa que vocês podem fazer, tá fazendo um regimento que é bem bacana também, assim. E aí, cara, a gente tem que pagar imposto, tem algum tributo que a gente tem que pagar? Não. A lei das empresas juniores, elas meio que nos protege disso, assim. Então, tipo, a gente não paga nenhum juros, tá? Então, acho que isso é importante, assim. Já aconteceu com a minha empresa que o contador, tipo, a gente fez no contrato, assim, aparecia assim, juros de 5%. E aí, depois, só quando a gente foi trocar de escritório de contabilidade, que a gente soube que a gente não precisava estar pagando esses 5% ali para a prefeitura ou para o estado, enfim. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Não vai haver tributos para serem pagos. Porém, vocês têm que estar declarando todo ano que vocês são uma empresa júnior e por isso que vocês não pagam esses tributos. Se vocês não fazem isso, aí vem as multas, tá? Então, esse é um super ponto de atenção. Então, por isso que às vezes acontece muito de que uma gestão largou a EJ e aí o pessoal, 3 anos depois, quis assumir e aí tá com algumas multas. Então, é por conta disso, assim, porque não houve essas declarações. Mas eu acho que... tem uma outra ali, podemos trabalhar com conta poupança? Sim, vocês podem, tá? Uma empresa júnior, ela pode trabalhar com conta poupança. Não é aconselhado, porque é meio ruim, assim, tipo, a movimentação acho que são 3 vezes por mês, é uma coisa bem, bem ruim mesmo, assim. Mas a gente entende, geralmente, as EJs menores, né? Que, às vezes, os juros do banco são muito altos, as taxas, enfim. Então, a gente, às vezes, acontece de uma EJ ela acabar no início da sua fundação, assim, optar por uma conta poupança. Não aconselhamos, mas pode, não tem problema nenhum. E é só ver com o banco, né? Com
com o teu gerente do banco, assim. Boa. Gente, acabei de ver, desculpa pela falta do acento. Me deu um. Não sei dúvidas. Mas eram essas, assim, algumas dúvidas frequentes, assim, que sempre ficam latentes, que perguntam pra gente. Mas agora a gente vai abrir para dúvidas, assim, caso ficou. Então, podem, tipo, mandar aí no chat e a gente vai estar disponível para tirar algumas dúvidas que vocês possam vir a ter. Lembrando, assim, né? Eu e a V, a gente não é especialista no assunto, assim. A gente está trazendo muito a nossa experiência. A gente teve em contato com o escritório de contabilidade para conseguir estar trazendo um produto mais completo possível para vocês, assim. E aí, tipo, se por acaso a gente não souber, esse mais macro a gente sabe, né? Mas por acaso tiver uma coisa que a gente não sabe responder, a gente vai estar suprindo essas dúvidas no e-book, ou posteriormente a gente pode, inclusive, estar chamando vocês no Whats, enfim, para essa tirada de dúvidas. Mari, declaração, tipo... Como assim? Existe outra declaração? Oi. É assim, para declarar que não precisa pagar tributos, que é uma associação sem fins lucrativos. Além da raiz negativa, tem outro lugar que uma EJ precisa declarar? Não, isso é o escritório de contabilidade que faz. Então, tipo, mas no é um nosso documento caso que foi a precisa gente. ser emitido, assim. E É que a no raiz nosso caso negativa... foi a gente. Oi? Desculpa, no nosso caso foi a gente que fez. Tá, é que, tipo assim, a raiz negativa, ela não tem muito a ver com a declaração de empresa júnior, né? A raiz negativa é muito para mostrar que a empresa júnior não tem funcionário, assim. Mas essa declaração, tipo, a gente trabalha muito com o escritório de contabilidade para estar mostrando, assim. É meio que, tipo, é da baixa no site da prefeitura. A gente pode estar ajudando vocês com isso, assim, mandando o link desse site para vocês conseguirem estar dando essa baixa. Beleza. Não Tá, é algo vocês mandam o difícil, link, então, por favor. É a Mariana, eu não consigo ver o nome da assim. Da Textualiza. Era isso, obrigado. Capaz. Mais dúvidas, alguém? Tem como criar um cargo no regimento interno ou tem que estar no estatuto? O melhor é que esteja no estatuto, né? Mas às vezes não faz sentido a gente alterar todo o estatuto por conta de um cargo. Então aí fica melhor alterar. Tipo, não tem problema tu colocar isso no regimento interno, assim. Mas quando o estatuto já não for mais coerente com o funcionamento da EJ, aí é melhor vocês alterarem o estatuto, assim. Porque até se por acaso algum membro quiser, tipo, sei lá, processar vocês não vão ter nada legal que... Isso é difícil de acontecer, né? Mas que, tipo, defenda vocês, né, legalmente pra isso, assim. Quando a empresa está em processo de reconhecimento, de onde vem o dinheiro para bancar todos os gastos? Cara, reconhecimento da CDTEC, ou enfim, não entendi muito bem. Mas é basicamente um vocês que lutem, assim, né? Tem algumas faculdades que auxiliam esse processo, assim. Mas, geralmente, quando a galera tá querendo se fundar, assim, cara, faz rifa, faz vaquinha, faz, sei lá. A Catalisa, eu lembro quando eles se fundaram, eles fizeram até salsichão com pão, assim, para conseguir dinheiro, para conseguir esses primeiros documentos, assim. Então, é basicamente isso. Eu não sei se foi a 5 linhas, se eu não me engano, mas, tipo, por exemplo, vocês já estão abrindo uma empresa júnior, vocês têm conhecimento sobre alguma coisa, sabe? Tem algumas EJs que disponibilizam workshop, daí, tipo, tem a paga uma entrada, mas aí, tipo, seja mais baratinha. Mas isso vai muito da criatividade de vocês e realmente, infelizmente, não tem esse apoio para a fundação, né? Para arcar com esses custos.
Qual que foi tua pergunta, Mari? Duda, dá uma resumida em quais que devem ser feitos anualmente. Tá. Aí entra muito os documentos do CLJ, assim, né? Então, raiz negativa, livro diário, a troca de gestão, se ela for anual ou não, semestral, né? Então tem que ver isso. CND é importante ser emitida anualmente, assim. Conta bancária é uma coisa que só troca a gestão, tem que, né, trocar o nome do banco, assim. Mas é basicamente isso, assim. CND, raiz negativa, as atas. E aí fazer essas declarações todo ano, assim, mas que isso é um detalhe pequeno, assim. Respondi, Mari? Mais, pessoal? Alguém perguntou antes, onde que emite a CND federal? Isso, a Ana Júlia respondeu ali, é no site da Receita, coloca o CNPJ que ele já emite pra ti. As que pagam multa seriam um livro CND raiz negativo, então, tipo assim, não. Tu paga multa por não declarar a tua EJ, né? Anualmente, assim, é por isso que tu paga a multa. Se tu não fazer, tipo assim, o que acontece no livro diário, tá? Ele tem um prazo para ser feito. Então, o que acontecia no passado, por exemplo, nos processos de federação das EJs. Tem que entregar livro diário pra gente conseguir se federar. E já tinha passado o prazo, assim. Às vezes não fazia, não valia a pena a empresa júnior fazer um livro diário, assim. Mas fazer o livro fora da época, se eu não me engano, é R$1.000, assim, que é uma multa por não fazer no prazo limite, assim. Então, todo ano eu tenho que entregar o meu livro diário para Brasil Júnior. E aí eu perdi o prazo para fazer o livro. Então, se tu for fazer, tipo, lá em agosto, vocês vão ter que pagar essa multa, assim, pelo atraso. Mas isso é uma coisa que a gente pode estar trazendo um pouco mais concreto para vocês, assim, mas de uma experiência que eu já passei na nutrição, assim, que a gente teve que ir atrás disso. Por isso que se atentem, né? Livro diário é uma coisa super importante, assim. Mais alguma dúvida, pessoal? Só uma coisa, né? Raiz negativa não paga multa. Porque, enfim, a raiz negativa ela até vai parar de ser exigida pelo que a gente conversou com o escritório, assim. Elas acham que até ano que vem, assim, a raiz negativa não vai mais existir porque ela não é meio que necessária. Mas ela não gera nenhuma multa. É que nem CND, assim. CND não gera multa, é só uma declaração mesmo. Boa. Acho que se ninguém tem mais dúvidas, assim, a gente pode ir encerrando, trazendo também que acho que algumas dúvidas já foram tiradas lá no Instagram do Capacita 360. Sigam, olhem todas as informações, todas as postagens, vai ser tudo falado por lá e também pelos nossos grupos de WhatsApp que a gente está articulando com vocês. Então, essa capacitação está sendo gravada e todas as outras serão, e depois elas vão estar sendo disponibilizadas também para vocês. E também trazendo, né, que tipo, depois de toda a capacitação vai estar sendo organizada uma mentoria relacionada com aquele conteúdo. Então, em breve a gente vai estar articulando isso e falando para vocês como que vai funcionar a mentoria em relação à regulamentação. E também a gente vai estar enviando esse e-book para vocês, que também a gente vai explicar tudo direitinho lá no Instagram, como que vocês vão conseguir ter acesso a esses materiais do Capacita 360, né? Mas era isso. Vou deixar de compartilhar minha tela aqui. A gente fica muito, muito feliz de ter tido vocês, assim. Gostei de ver muitos rostinhos que eu gosto aqui. Eu sei de pessoas que passaram por esse processo, sei que muitas pessoas aqui também estão precisando. Eu fico muito feliz pela participação de vocês. Espero que tenha sido claro, né? Que a gente não tenha complicado e a gente tenha conseguido, de fato, descomplicar um pouco nesse mundo da regulamentação. Mas a gente vai passar nossos contatos e, assim, a gente está sempre disponível para estar conversando com vocês, quem precisar, né?
sobre isso, mas também lembrando, fiquem ligados para depois ter acesso ao e-book e para participarem da mentoria, que daí vai ser algo para vocês tirarem dores bem específicas da J de vocês. Eu acho que é uma oportunidade bem massa que vocês não podem perder. Mas era isso. Duda, quer falar alguma coisa? Não, acho que só obrigada pelo convite aí, as idiotinhas que estão no processo de federação ou fundação, mas podem chamar o pessoal da Expansão da Expoa. Estamos aí para isso. E se alguém tiver alguma dúvida com o selo EJ, pode me chamar, ou também chamar o Newton, né? Que ele é responsável pela expansão da federação, que é quem articula o selo EJ com a rede federada. E é isso, pode chamar no WhatsApp também, não tem problema nenhum. Boa. Era isso então, pessoal. Fiquem ligados, tipo, acompanhem no Instagram, fiquem ligados nas próximas capacitações. Não sei se hoje acho que vai ser lançada a próxima, não sei se já foi, mas vai estar ocorrendo, então, tipo, não percam, aproveitem ao máximo isso, sabe? Tipo, isso veio da gente pra gente, então é muito importante que aproveitem ao máximo essa oportunidade, assim, tipo, vai ser sempre muito para vocês e fiquem ligados, não percam mentoria, aproveitem ao máximo, nos subem ao máximo que tipo, a gente está trabalhando para vocês. E estamos muito felizes com isso. PS eterna. Era isso então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, guria. Tchau, tchau. Arrasaram. Tchau. Parabéns, gurias.